dia 27 de agosto. O mês acabando e tá começando mais um Entre Fatos para você que acompanha a gente aqui na live e para vocês que acompanham a gente no nosso IGTV. Convidando aqui meu parceiro de live que já chegou, ele já é o primeirão a entrar por aqui. Deixa eu enviar o convite a esse jovem. Por aqui entrando também Lúcia de Melo, minha mãe, seja bem-vinda a mais um Entre Fatos, falando sobre os principais fatos políticos da semana. Nesse final de semana frio, começamos quente, agora tá frio, né? Uma mudança de clima típica aqui de Curitiba, do sul do Brasil. Entrando por aqui também Folha Regional, Jornal Folha Regional, seja bem-vindo. E você que está chegando, quiser ir compartilhando aí, vamos mandar o convite aqui de novo para o Diogo, que não deu certo. Mandar novamente. Diogo Tavares, convidado. Tá convidado, Diogo Tavares. É só você chegar. Você que está chegando, quiser compartilhar essa live com seus amigos, é só clicar aí, ó, nesse símbolo que parece um aviãozinho e manda para os seus amiguinhos, para acompanhar aqui esse bate-papo sobre política comigo, Ricardo Alcântara, aqui no Instagram do Jornal Diário de Curitiba. Vou mandar de novo aqui o convite. O Diogo entrando. Tá entrando, Diogo. Estamos entrando, Diogo. Seja bem-vindo aí, meu companheiro de live. Daqui a pouquinho ele entra. E aí, Ricardo? Eis aqui, meu companheiro de live. Seja bem-vindo, Diogo Tavares. Valeu, cara. Você já tava me esperando aí, não tava conseguindo entrar aqui? Dificuldades técnicas. Depois de uma pequena férias, né, Diogo? Estamos de volta aqui ao Entre Fatos, nosso bate-papo de política de toda sexta-feira, né, meu caro? Exatamente, estamos de novo aí para comentar os fatos da política. Só me arrumar aqui, cara, que eu tô com problema no tripé aqui, ele tá teimoso hoje aqui, cara. Eita, nós. E você que está chegando aí, esse é o Entre Fatos. É um bate-papo sobre política, sobre os principais fatos da política da semana. E volta e meia a gente traz um convidado aqui. Essa semana somos só nós dois aqui, o time titular aqui do Entre Fatos, e vamos analisar os principais fatos políticos da semana. Eu sou o Ricardo Alcântara, para quem não conhece, editor de política aqui do Diário de Curitiba, e esse jovem aqui, ó, esse jovem arrumando o tripé aqui, ó, é um cientista político, é um doutorando em ciência política pela Federal do Paraná. Esse aqui é o Diogo Tavares, colunista do Diário de Curitiba, colunista do Nuances. É Nuances mesmo, né, Diogo? Isso, Nuance. Blog da Universidade Federal do Paraná, lá do Esse, curso de Ciência Política. esse cara aqui que tem muitas atribuições, várias e várias, e temos a honra de receber ele aqui toda sexta-feira. Diogo, pedi pro pessoal Diga aqui, lá. ó, que tá entrando, se puder mandar pra gente se o áudio tá bom, a imagem tá boa, mande, por favor. E a gente já começa o nosso bate-papo, Diogo, que o Brasil vive em crise. Crise, crise, Pois é. crise. Gasolina. A gasolina aqui em Curitiba tá em volta de 5,67 e 5,99. R$ 6. Aham. Gás de cozinha, a média, o preço médio, 91,39. Pode variar, né? Tem as variações, mas a média é 91,39 aqui na capital paranaense. Isso sem contar O o gás já alimento. chegou a R$ 120. O estado de São Paulo já tá 120 o gás de cozinha. Exatamente, um preço muito alto para um país que Absurdo. está pagando um auxílio emergencial de R$ 150, variando 150 a 350, é um preço enorme, né? Se a pessoa comprar um gás, ela não consegue comprar a cesta básica, que também está com preço alto. Alimentação também com preço alto. No meio disso tudo, outras crises. Tem a crise da energia elétrica, a crise hídrica, que está chegando, está batendo aí na porta. E o nosso ministro, o Paulo Guedes, que é ministro do governo do Bolsonaro, nessa quinta-feira, em audiência pública no Senado, ele anunciou que a taxa extra da conta de luz vai aumentar novamente, em razão da crise hídrica. E
a bandeira que tá vermelha vai ficar mais vermelha ainda, né? Para um governo que falou que a bandeira nunca seria vermelha, ficou pior, da pior maneira vermelha. E para o Boa, ministro, boa alusão. Você tá criativo hoje, Ricardo. e pro ministro não adianta ficar sentado chorando, Diogo. Esses ministros que fizeram vários comentários infelizes no mês de agosto, como você avalia mais esse do ministro Paulo Guedes, ô Diogo? Pois é, cara, mais uma declaração polêmica, dentre várias que ele já, já deu, né, durante o governo Bolsonaro. E dessa vez ele perguntou um pedacinho ali que a mídia pegou bastante pesado, que ele perguntou que mal tem pagar um pouquinho mais caro na conta de luz. A gente se pergunta que mundo que vive esse cara, né? Você deu aqui os elementos que respondem ao ministro que mal tem, né? Que mal tem que se a pessoa pagar mais caro na luz, ela não consegue comer, praticamente, ela não consegue cumprir tarefas cotidianas do viver, né? Como que, enfim, esse cara, ele realmente, na posição que ele está, ele não deveria dar declarações como essas, né, Ricardo? Mas ele já acumula declarações infelizes. Outra vez ele falou sobre que era um absurdo que empregadas domésticas visitassem a Disney, né? Em alusão a que brasileiros de classe média baixa estavam em outros governos pela primeira vez indo ao exterior por conta do preço do dólar, né? A valorização do real frente ao dólar. Ele disse que isso era um absurdo, que a gente tinha que desvalorizar o real para favorecer as exportações e que era um absurdo empregada doméstica visitar a Disney. Falou também que era um absurdo que o FIES estava financiando o filho de porteiro que zerava na nota do Enem. Enfim, ele é um cara que tem acumulado essas declarações polêmicas e isso é muito ruim para o país, porque na posição que ele está de ministro da Economia, isso só agrava a nossa crise em vários aspectos, né? No aspecto político e principalmente no aspecto econômico, que é que eu quero comentar. Porque imagine, Ricardo, na posição que ele está de ministro da Economia, todas as declarações que ele faz impactam diretamente no mercado econômico, né? Então, você imagina, inclusive, que ele acumula declarações que não têm relação de causa, né? Outra vez ele falou assim, que o problema da violência no Brasil era filhos sem pai. Além de ofender as mães solteiras do país, que são inúmeras nesse Brasil, ele ele faz uma declaração que não tem relação de causa. Qual é a causa entre filhos sem pai? Qual é a relação de causa entre filhos sem pai e a violência, se não algo que vem da cabeça dele, não tem nada cientificamente comprovado. Aí você espera que um ministro da Economia tome decisões baseadas em relações de causa, baseadas em pesquisa, baseadas em dados, né, que ele a gente espera-se dele que ele tome decisões na área econômica, já que o governo é o principal agente econômico de uma democracia, que lá na posição que ele está, ele tome boas decisões. Mas ele tem essas declarações que mostram que as opiniões dele, que as decisões dele são isentas ou estão longe de estar baseadas em relações de causa, em pesquisa, em dados. E isso é prejudicial para nós, porque você imagina que o verdadeiro capitalista, que o mercado financeiro, o investidor internacional, o industrial de grande porte, ele toma suas decisões baseadas em evidências, baseadas em dados, baseadas naquilo que ele acha que pode vir a ser as decisões que o governo tomar, como a economia pode andar nesse sentido, né? Então, vendo declarações de um ministro desse, os caras que pretendiam investir no Brasil acabam pensando melhor, né? Então, na posição que ele está, dar essas declarações polêmicas só agrava ainda mais a nossa crise, principalmente no sentido econômico, como você falou, né, cara? Então a gente tem aí lugares, como você mesmo mencionou, que o gás de cozinha já chega em média, está uma média de R$ 90, mas tem lugar que já chega a R$ 120, a gasolina já chegou a R$ 7 no Rio Grande do Sul. A gente tem lugares do Brasil que o preço da cesta básica está quase atingindo o valor do salário mínimo. E aí ele pergunta, qual o problema de pagar um pouco mais caro na conta de luz? Então, a pessoa que recebe o salário mínimo, ela já não consegue nem pagar por uma cesta básica, quanto mais por uma conta de luz mais cara. Então, a pessoa que recebe um salário mínimo, Ricardo, para o ministro da Economia do Brasil, ela não precisa usar luz
30 dias por mês ou todo mês, né? Ela tem que viver no escuro parte do mês para conseguir ali comprar sua cesta básica, alimentar a sua família. Enfim, deve ser isso que ele pensa. O que que o povo que acompanha a gente aqui no Diário de Curitiba, todo mundo que acompanha e conhece aqui o nosso trabalho, a gente quer saber dele o básico, né? Não adianta tá a Ibovespa batendo recorde de pontos se dentro da lata de feijão não tem feijão. Não adianta. Então, aqui a gente fez Exatamente. uma matéria diária de Curitiba falando que Curitiba, região metropolitana, registrou a maior inflação do Brasil no mês de julho. E isso afeta a pessoa mais vulnerável. Então não adianta a economia tá gostando desse governo se a pessoa mais pobre não tem o que comer, né, Diogo? Exatamente, a inflação dos alimentos aí beirando a casa dos 2 dígitos. Como é que as pessoas, então, veem a cada mês o seu salário valer menos, né, Ricardo? Então é uma coisa assim que a população, de fato, ela está esperando resultados práticos na área econômica do governo. O Guedes promete, né, que sempre vai vir o paraíso, né? Sempre a gente está próximo do paraíso. Que nem ele falou, estávamos muito perto do paraíso, se não fosse a pandemia e tudo mais. Mas enfim, na verdade esse cara ele é um despreparado. Ele se vendeu como um ministro racional. Muitos setores compraram o discurso dele como um ministro muito racional. Mas, de fato, ele não tem currículo para isso. Ele se vê, deve ser um bom orador, mas ele não tem currículo de uma pessoa racional, e a gente já comentou aqui em outros momentos, Ricardo, que as experiências dele enquanto na área pública foram em ditaduras, não foram em democracias. Então, a gente, que foi no Chile, aqui da ditadura Pinochet no Chile, foi um exemplo que ele trabalhou ali com os Chicago Boys. Então, até as declarações dele nesse sentido mostram que ele tem dificuldades para lidar com as democracias, né, com a discussão com amplos setores e tudo mais. O que você falou é importante. Então estão batendo recordes lá no índice Bovespa e tudo mais. Essa relação que os economistas, cientistas políticos falam do conceito do que é desenvolvimento, do que é crescimento econômico, né, se ele não está levando o bem-estar maximizando o bem-estar para a maioria da população, né? Então, de nada vale esse tipo de crescimento econômico baseado que só beneficia o mercado financeiro, né? Isso aí, Diogo. Entrando por aqui, ó. Garagem Bazar, Gendrinho, Antônia Rita, Bruna Suzaki, Raquel Nogueira, é, várias pessoas entrando por aqui, Lúcia de Mello, que é minha mãe, acompanhando a gente na live aqui hoje. Obrigado por Que legal. acompanhar-nos. Diogo, não é só um privilégio desse ministro, não, né? É só um privilégio do Paulo Guedes falar. Vamos colocar no português aqui completo, né? Falar asneira. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou na quinta-feira, dia 19, que há crianças com, abre aspas, um grau de deficiência que é impossível a convivência, fecha aspas. A declaração foi dada durante uma visita ao Recife, dias depois de uma entrevista em que ele afirmou que estudantes com deficiência atrapalham o aprendizado dos outros alunos. Esse é o nível dos ministros desse governo, Diogo. Pois é. Será que, se a gente pensar no ministro, já que falamos da economia, do ministro da educação que a gente espera, né? Que no mínimo a pessoa seja educada, tenha bons modos e tenha opiniões que sejam importantes também para a posição que ele ocupa, né? Como é que o ministro da educação responsável pela profusão da educação no país tem uma opinião dessa? Então, o que será das crianças com deficiência nesse país? Então, elas devem ficar em casa, devem ficar enfurnadas em casa? O ministro da educação dá uma dessa, assim, de graça, e ofende de graça as mães e pais de crianças com deficiência, de jovens com deficiência. Eu mesmo tenho um irmão autista, eu me sinto ofendido com uma declaração dessa. É uma declaração de graça que vem de um ministro de Estado, de alguém que não deveria fazer declarações dessas na posição que ocupa. Inclusive, engraçado que a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que tem uma militância aí na área das pessoas com deficiência,
fez algumas declarações ali de bastidores contra as falas do ministro, né? Ela ficou, enfim, ela cobrou do ministro sobre essas declarações, mas mesmo assim, mesmo que nos bastidores algumas pessoas do governo mesmo tenham cobrado o ministro, ele repetiu várias vezes, e ele, mesmo depois da mídia ter soltado, ter publicado várias críticas a dessas declarações, ele continuou repetindo essas declarações. Parece, então, que não surtiu nenhum efeito, né? Ele não é um cara aberto a críticas, é mais um exemplo de um decisor público que não sabe lidar com a democracia, né? Porque em situações normais de países democráticos, quando é comum que políticos deem declarações polêmicas, mas também é comum que eles reconheçam que erraram e venham a público pedir desculpas por essa declaração, né? E dizer, não só dizer, mas tomar atitudes para mostrar que está disposto a agir diferente dessas declarações que acabaram proferindo. Queria saber até de você, né, Ricardo? Você tem um filho autista, o que você sente, né, sobre essa declaração como pai? Então a indignação de ter um ministro da educação que diz essas coisas, entre outras coisas, que deixa mais indignado, aqui na matéria do G1 está dizendo, na fala anterior, Ribeiro disse que quando uma criança com deficiência é incluída em sala de aula com os alunos sem a mesma condição, ocorre o que ele chamou de, abre aspas, inclusivismo, em que a criança não aprende e atrapalha a aprendizagem de outras. Ele é uma pessoa é, que parece ser despreparada e que ele não teve a oportunidade de ter acesso ou ter a proximidade com pessoas com deficiência na escola, por exemplo. Por isso que ele tem essa visão preconceituosa dele. Ele é um preconceituoso. E ele esquece que o Estatuto da Pessoa com Deficiência diz que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Ele está discriminando as pessoas com deficiência e cerceando um direito que elas têm de participar da comunidade. Eu vou parar por aqui, senão eu vou falar coisas assim, vou começar a xingar o ministro. Então, fica indignado. Deixa aqui a minha indignação a esse ministro despreparado que está discriminando as pessoas com deficiência. É uma vergonha. Dá uma vergonha, nesse momento, dá uma vergonha do Brasil que a gente está vivendo, Diogo. Essa é o que eu encerro por aqui dizendo. De fato, muito infeliz. Mostra que esse governo soma nomeação de pessoas despreparadas, que acham que podem tudo na posição que estão. Como você mesmo lembrou, existe um estatuto que rege como a educação deve, como não só a educação, mas como o país deve tratar as pessoas com deficiência. É um pacto social e político que a gente assinou com a Constituição de 88, que garantiu vários avanços na sociedade brasileira e que esses caras parecem desconhecer, porque são autoritários, né, Ricardo? Além de despreparados, são autoritários. Eles acham que na posição que eles estão, eles podem fazer o que eles querem e dar qualquer declaração. Não. Eles são ministros de Estado, eles fazem parte do Poder Executivo, eles devem fazer aquilo que a lei manda, não o que eles acham que é melhor. Né? Então, ir contra decisões estatutárias, contra pactos gerados por amplos setores da sociedade, amplos setores que defendem, que estudam como incluir as pessoas, as crianças com deficiência, e uma pessoa, um autoritário qualquer aí, despreparado, acha que pode assim, tomar decisões e sair ofendendo as pessoas de graça. Então ele não tem a noção de como, né, em sociedades democráticas são construídos os pactos, os estatutos. Né? Uma pessoa totalmente despreparada. Vai na contramão de muitos lugares, né, que tem trabalhos de inclusão sérios e que são exemplos em muitos lugares. Curitiba tem um trabalho de inclusão bem sério nas escolas. Inclusão, não integração, que é diferente, né? Mas vale para uma outra live. A diferença entre inclusão e integração é bem ampla e não dá para explicar aqui no nosso pequeno programa. Deixaremos para uma outra, mas fica aqui a nossa indignação com a fala do ministro da Educação, o Milton Ribeiro, que teve uma frase discriminatória aqui contra as pessoas com deficiência. É vergonhosa a fala dele.
Espero que em algum momento ele volte atrás e pelo menos reconheça esse erro infeliz Se dele, porque retrate, né, Ricardo? tá tentando ainda justificar, né? O pior é isso, que ele tenta justificar esse erro dele. Essa é a pior parte. Exatamente. E, Eu não Diogo, sei no se você meio. vai jogar bola aí, porque o Bolsonaro também teve uma declaração infeliz hoje, né? Bolsonaro, declarações infelizes, Que já é é uma comum, mas história. a de hoje foi de superar, né? Que ele falou que idiota é aquele que defende que o povo precisa de feijão, que precisa comprar feijão, defender que o povo tem que comprar fuzil. É um cara, é assim, ele supera, mas essa sim eu gostaria de comentar, porque ele já tá jogando, ele tá polarizando com o Lula nessa fala, né? Que o Lula e o PT já vêm numa campanha de lembrar de algumas políticas do seu governo, isso faz parte, né? Das democracias, um governo um partido, quando ele já passou alguma vez pelo governo, ele vai tentar, e foi bem ou foi bem avaliado por algum momento, ele vai tentar lembrar as pessoas desse momento que ele foi bem avaliado, vai tentar angariar votos por políticas que fez. Isso faz parte das democracias, né? O PT mesmo não vai lembrar dos momentos que a Dilma governou no seu segundo mandato, né? Que foi desastroso. É claro que ele vai tentar lembrar daqueles momentos que foi de grande avaliação é, dos seus governos ali no primeiro e segundo mandato do Lula. Então ele já joga, né, essa tática de polarizar ali com o Lula, mas é infeliz. Porque qual que é a razão dele falar para a sociedade comprar, que as pessoas precisam comprar um fuzil? Esses discursos vêm, Ricardo, me lembra assim, quando eu leio aqueles livros de história dos Estados Unidos, que as pessoas se armavam lá porque elas precisavam, elas queriam liberdade, lutar, né, contra a monarquia inglesa, que dominava o território americano na época, né? Então lá fazia sentido, né? Eles estavam se armando para a liberdade, para uma guerra civil contra um colonizador. Então, nesse contexto, nesse tempo, faz sentido. E até no momento, até brinco quando eu comento desse sentido, que naquela época as armas eram. A munição era chumbinho, né? Então você tinha um poder letal, matava, é claro, mas um poder letal muito menor. Agora, um fuzil, cara, um fuzil arranca o braço de uma pessoa com tiro. É um negócio assim, o poder bélico das armas hoje é infinitamente maior do que as desse tempo. Então as pessoas, para manejar um fuzil, tem que ser muito profissional, Ricardo. Então, para um cara proferir algo disso, assim, que qualquer pessoa deveria ter um fuzil, assim, é de um nonsense assim, enorme, né? Não faz sentido. Exatamente, eu vou falar aqui a frase completa, Diogo. Abre aspas, o CAC está podendo comprar fuzil. O CAC, que é o fazendeiro, compra fuzil 762. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Tem idiota que, tem que comprar feijão. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar. Fecha aspas. Essa frase do presidente Jair Bolsonaro sem partido, que o Diogo se refere. E só para explicar, CAC, que é o que ele está falando aqui, é a sigla para colecionador, atirador e caçador. O pessoal ficou se perguntando aí durante o dia. Essa é a sigla que ele estava se referindo, o CAC. Então tem que comprar fuzil Mais e uma vez não eu pode encher lembro, o mas saco. imagine uma pessoa, um cidadão comum, compra um fuzil, reage a um assalto, alguma coisa, ele mesmo tem perigo de se ferir, porque isso é uma arma de poder letal e bélico muito, muito grande, né, Ricardo? As pessoas têm que ser um profissional para manejar esse tipo de coisa, por isso elas são restritas às áreas militares, tem um determinado motivo para ser usado, não é para ser profundida para a população, para o povo comum a utilizar esse tipo de armamento, não faz sentido. Não faz sentido se o cara só não, se a pessoa quiser instalar o caos como ele quer, ou coisas do tipo, claro, só deve ser isso. Esse é o único sentido da fala dele, dessa Lembrando que ideia, né? Bolsonaro é um capitão, se tornou capitão depois de reformado, né? Das Forças Armadas. Em 1995, ele, armado, foi assaltado e levaram a arma dele. Então, para vocês terem a noção do que comprar arma não é só segurança. Segurança, o Estado tem que te dar segurança. E quem está aplaudindo ele falando para comprar arma, quero comprar arma, cobre segurança do presidente, ao invés de ficar aplaudindo para poder comprar arma. Eu não entendo essas lógicas, Diogo. Estamos É indignados. mais uma coisa que ele terceiriza, né, Ricardo? É essa ideia do governante,
irresponsável, o governante que não consegue dar conta daquilo que tem que fazer, ele terceiriza a culpa. Então, o Estado não dá conta da segurança. Pô, você é o Estado, você é o presidente, então se você não dá conta da segurança e fala para o cidadão se armar, você é o responsável. Né? Se o governo tem que garantir a segurança da população, esse é o pacto mínimo, até o Estado liberal, o Estado mais liberal e mínimo possível, o que ele tem que garantir é a segurança. Né? Até quem defende aí o Estado mínimo, os anarcocapitalistas talvez não defendam, mas aquele liberal mais liberal possível, ele vai defender que o Estado tem que garantir a segurança. Né? Porque, afinal, pelo menos para o liberal, o ultraliberal, pelo menos para uma coisa, o Estado serve, que é garantir a segurança. Então você imagina, então ele mesmo, ele terceiriza a culpa de tudo, ele se mostra um irresponsável, né? Já que nem responsável pela segurança da população ele acredita que que ele terceiriza a culpa e terceiriza a responsabilidade da segurança para o próprio cidadão, né? Exatamente. Aparentemente, alheio à crise, alheio a tudo que está acontecendo, alheio à inflação, alheio à alta no preço de tudo. Quando você vai no mercado, você está aí acompanhando, você Alheio ao que vê, importa, né? alheio o que importa. O governo Bolsonaro continua na queda de braço ali com o STF, né? Supremo Tribunal Federal. O governo e os seus apoiadores estão apostando tudo na manifestação que está marcada agora para dia 7. Inicialmente seria na Avenida Paulista, agora está em Brasília, né? Está marcado para Brasília. E Jair Bolsonaro disse que vai comparecer pessoalmente para discursar ali em Brasília, porque ele está com o país organizado, né? O presidente não visitou um hospital de campanha, ele vai lá discursar aí no protesto. Até o Essa presidente de Guiné-Bissau, manifestação, que está aqui no Brasil, visitou hospitais do país hoje. essas manifestações, Diogo, na sua opinião, serve como um termômetro para ver o desdobramento dessa crise institucional que a gente está vivendo? Você acha que uma manifestação grande dá para ver que o Bolsonaro teria razão para os apoiadores? E mais, quais pontos a gente deve prestar atenção para entender o que vem para frente aí com esse movimento turbinado pelo presidente Bolsonaro? Olha, Ricardo, eu acho que manifestações são importantes, né, nas democracias, mas nem sempre elas servem como termômetro daquilo que a população em geral está pensando, né? Elas, de fato, em alguns momentos até influenciam um pouco. Mas a gente pode também olhar como um termômetro, ver qual vai ser a repercussão dessa manifestação, para ver até que ponto os fanáticos, os apoiadores do presidente estão dispostos a ir, né? A gente tem aí como tema da manifestação, segundo alguns organizadores, que a manifestação é em favor do presidente Jair Bolsonaro, contra o STF, em favor de uma intervenção militar, recebeu apoio de algumas polícias, da polícia militar de alguns estados, né? Isso que eu acho que foi o mais preocupante, gerou demissão no estado de São Paulo de quadros da polícia militar, que foi um acontecimento, gerou repercussão na semana já, relacionado a essa manifestação que vai acontecer lá no dia 7. Mas o próprio Mourão, o vice-presidente, Ricardo, falou que essa manifestação vai ser fogo de palha. Então você imagina, o vice-presidente que está ali já está falando que a manifestação vai ser fogo de palha, então é um termômetro de que, pelo menos já entre alguns dos seus apoiadores, ou antigos apoiadores, Bolsonaro já não tem tanta confiança assim. Mas a PGR alertou, né, o STF de que alguns apoiadores de Jair Bolsonaro ali nas redes sociais, enfim, outros meios de comunicação, estão incitando a violência, né, incitando ao ódio, incitando a depredação de prédios públicos, dentre eles o Sérgio Reis, o ex-cantor e deputado Sérgio Reis, que incitou a invasão do STF, né, ele falou aqui, abre aspas, vamos invadir aquilo lá e tirar os caras lá de dentro, fecha aspas. Então, a PGR alertou o STF, alertou as secretarias de Estado sobre essa possibilidade de atos violentos na manifestação do dia 7 de setembro, e o STF pediu, a PF, né, emitiu pedido de busca e apreensão na casa de alguns desses incitadores, inclusive do Sérgio Reis, que agora se diz arrependido e que não vai participar das manifestações, né? Segundo a família, ele foi até hospitalizado, passou mal, enfim. Não foi muito boa a repercussão para ele aí dos seus atos. Mas isso daí,
A democracia, a gente tem que se responsabilizar por aquilo que fala. E ele foi responsabilizado, ele sentiu na pele, né, que eu já venho comentando, já escrevi isso no texto, né, sobre o deputado do PSL, que ofendeu, que fez declarações antidemocráticas, que a democracia não pode tolerar aqueles que não toleram os demais. Senão ela não se sustenta. A democracia não sobrevive tolerando os intolerantes. Então, uma coisa é se manifestar, mas a liberdade de opinião não pode ser para destruir o ambiente de liberdade de opinião. Então, a liberdade de opinião tem limites. Você protestar contra as instituições democráticas, você querer uma intervenção militar para acabar com a liberdade de opinião, isso não é uma liberdade de opinião tolerável. Então, isso é o que os bolsonaristas não entendem. É uma dicotomia, eles entram num parafuso ali, os fanáticos eles não conseguem compreender que liberdade de expressão tem limite, principalmente quando você não quer que os outros tenham mais liberdade de opinião, você quer instaurar o seu regime com as suas opiniões, com os seus limites, né, Ricardo? E eu acho que nesse momento o STF agiu bem nesses mandados de busca e apreensão, e principalmente em reprimir um parlamentar, aquele que é eleito pelo método democrático, pelas eleições, incitando contra as instituições democráticas. E o Bolsonaro, nessa semana, também pediu impeachment, né, de um ministro do STF, Alexandre de Moraes, que foi negado logo de cara pelo presidente do Senado, e também tentou lançar a ideia de que, junto ao Senado, de que fosse ampliado o número de ministros do STF, fosse dobrado, né, o número de ministros do STF, para que ele pudesse ter um maior controle sobre o STF. Enfim, ele desde a campanha falava que o Brasil não poderia virar uma Venezuela, mas várias táticas que ele está tomando aqui foram táticas que o chavismo, né, o próprio Chávez e o Maduro adotaram na Venezuela. Quando o chavismo viu que não tinha mais chance, que tinham chance da oposição vencer eleições, eles mudaram os distritos eleitorais, ampliaram o número de ministros do STF para ter controle total, nomear, né, mais da metade do Supremo Tribunal Federal lá e ter controle total, fecharam o Congresso, e é tudo isso que o Bolsonaro incita. Então, na verdade, ele quer levar a gente a uma Venezuela, e ele incitou, dizendo que a esquerda queria transformar o Brasil numa Venezuela, mas os seus métodos são autoritários, né, Ricardo? Exatamente. Ó, você que está acompanhando, é para isso que o Entre Fatos aqui existe, para esse tipo de análise ampla sobre os fatos, que exatamente isso que o Diogo fez é uma análise ampla, lembrando das eleições, quando o Bolsonaro falava que não queria que o Brasil virasse uma Venezuela, e adotando várias táticas do governo venezuelano, o chavismo e agora o novo presidente também, com as mesmas estratégias. O É para Maduro. isso que o Entre Fatos aqui existe, para mostrar para você os fatos e fazer uma análise E ampla. comparar, né? Uma E análise fazer... comparada daquilo que ele mesmo criticou e ele vem praticando. É isso aí, você que está É acompanhando, demagogia, o nome disso é demagogia. você que está acompanhando a gente e quiser compartilhar depois dessa live, compartilhe e acompanhe a gente aí. Se não segue ainda, começa a seguir, por favor. Diogo, lembrando aqui que foi uma piada meio que pronta, né? Um Sérgio Reis chamando os bolsonaristas para manifestação. Infelizmente, ele está tirando emprego aí dos queridos humoristas, porque foi uma piada pronta, né? Um dado importante aqui, ó. Lembrando que o Sérgio Reis, ele é um cantor sertanejo, né? Do Menino da Porteira. Ele ficou famoso nos clipes tocando seu berrantezinho em cima do cavalo. Então essa é a piada pronta. Você vê como ele é uma versão piorada, né? Porque, se eu não me engano, o Sérgio Reis venceu o Grammy Latino. Então ele é um cantor ultra premiado. Tem história no Brasil como cantor sertanejo. A gente não pode negar o passado dele, que ele tem uma história na cultura brasileira. Mas Sim. vem tomando um caminho talvez inesperado, não sei, não conhecemos, não sabemos qual era a figura pessoal do Sérgio Reis longe dos palcos no passado, mas inclusive foi agora também na carreira como cantor dele, as opiniões foram prejudiciais, né? Porque ele tinha um disco aí a gravar com vários outros artistas que reprovam as atitudes dele, todos cancelaram sua participação. Então, inclusive, essas atitudes dele foram prejudiciais até
no meio profissional dele fora da política, na importância que ele tinha para a cultura sertaneja do país, né? Exatamente. Diogo, lembrando aqui, ó, que antes dessas buscas e apreensões na casa do Sérgio Reis na segunda-feira, as hashtags que chamavam para esse protesto dia 7 era STF rompeu a democracia e hashtag aceita Pacheco, em alusão a aceitar o pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de E Moraes. depois, após a busca e apreensão na casa do Sérgio Reis, mudou. A hashtag que chama agora, a hashtag dia 7 vai ser gigante. Então já teve uma mudada. Os robôs O deram próprio uma. Bolsonaro, né, amenizou um pouco o discurso dele em relação às manifestações. Eles incitam a violência, depois eles dão aquela amenizada, dizendo que vai ser pacífico, pedem para a população que seja pacífico, os atos e tudo mais. É um trabalho. O Bolsonaro é um presidente que dá um trabalho diário para jornalistas, porque de manhã tem pauta, à tarde, à noite. É muita pauta que o Bolsonaro. E tudo Imagine o pauta. professor de história explicar lá para nossas crianças que o Sérgio Rei foi o artífice de um golpe no país. Seria difícil, né, Ricardo? Seria, mas não é impossível. Nosso Brasil temos cada Os histórias. livros de história ia ter menino da porteira na. Exatamente. A gente tá rindo dessa desgraça, Diogo. É, com essas crises frequentes, Diogo. Primeiro vou trazer um comentário aqui, ó. Primeiro vou trazer um comentário, que é o comentário da Aline Neves. A Ó, a Aline Aline chamou a Neves, atenção na sociologia, o professor de sociologia, como é que eles iam explicar também a sociedade nesse momento. ela disse aqui primeiro que nojo desse genocida, falando do Bolsonaro. Tem um problema aí que tem um pessoal sendo preso de chamar o Bolsonaro de genocida, hein? Alegando, a polícia está alegando, a polícia que também já está. Precisamos falar da polícia militar, Diogo, É, triste, falando né? que é um atentado. Qual que é? Eles estão justificando as prisões? Eu vou buscar aqui, depois eu falo. Mas tem uma justificativa contra a segurança, crime contra a segurança nacional, chamar o presidente de genocida. Pois é, mas os próprios policiais que prendem essas pessoas, como seria um crime institucional, nacional, seria, se eu não me engano, de responsabilidade Polícia da Federal. PF, né? E Polícia daí, quando Federal. eles encaminham as pessoas da PF, eles não conseguem justificar as prisões, né? Então, a Polícia Federal teve o caso lá do estado de Goiás, né? Que um rapaz foi preso por estar com uma bandeira do Bolsonaro no carro, escrito genocida, né? E por ele estar com uma camiseta do ex-presidente Lula, trajando uma camiseta do Lula, ele foi preso. E lá, o policial que o prendeu não conseguiu justificar a prisão nesses termos que você mencionou, né? Exatamente. Seria um crime que teria que agir a Polícia Federal, né? A Aline está colaborando bastante. Vou ler mais o comentário dela aqui. Imagine os índices de feminicídio, violência doméstica, violência de gênero aumentaram expressivamente na pandemia. Imagine ele não assume a sua responsabilidade enquanto chefe do Poder Executivo. Ela está referindo aqui ele falando sobre as armas, né? E ela falou aqui sobre a sociologia, não ter mais sociologia no ensino médio. Exatamente, a reforma do ensino médio. Diogo, eu vou fazer uma proposta para você de trazermos pessoas para falar sobre essa reforma que já passou, né? E a gente Vamos trazer a aproveita e Aline, né? A pega. Aline é uma pessoa qualificada para falar, professora de sociologia lá na rede estadual de Colombo. Exatamente, podemos trazer ela aqui, vamos combinar. É, Aline, Mestra em direitos humanos. muito bom, muito bom. Vamos combinar e trazê-la aqui numa sexta-feira para falar sobre esse assunto e precisamos falar também sobre a Polícia Militar. Reforma do ensino médio aprovada, estará do ano que vem no Paraná. Exatamente. Vamos falar sobre isso, Aline. E tem até uma nota na OAB, segundo ela, chamando ele de genocida. Verdade. Um abraço aqui para o Neguinho Dias. Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Entre Fatos. Escolas Ocupadas de 2016. Dá para a gente chamar também a Ana Júlia Ribeiro, que foi uma das líderes ali do movimento. As ocupações das Movimento escolas, né? Ocupações da Escola, tem um nome daquele movimento secundarista, né? Movimento Movimento secundarista. secundarista.
Vamos chamar um pessoal aí para bater um papo sobre isso. Vocês continuem comentando aqui sobre o assunto, que a gente já está chegando ao fim aqui, ó. Diogo, Hum, nossa última pauta é o seguinte: diga lá. crises, investigações de Hum, corrupção. Lembrando que hoje o STF anunciou que vai julgar o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro para aquela discussão do esquema das rachadinhas. Então, tem aí uhum. esse pequena investigação de corrupção, essas polêmicas do presidente Jair Bolsonaro, sustentado graças ao Centrão. Mas à medida que a situação do Bolsonaro vai complicando, o relacionamento ali vai meio que azedando, e esse relacionamento que resultou no Ciro Nogueira, o presidente do PP, que já foi aliado do PT na Casa Civil, ver esse relacionamento azedando mostra que os aliados do Bolsonaro estão mais pulando dessa canoa furada, ensaiando um desembarque. O que é sintomático também é a última pesquisa XP e PEST, divulgada na semana passada. Mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele ampliou a vantagem na disputa pelo Planalto em 2022. E aqui, ó, o petista aparece com 40%, tem a margem de erro, né, de 2 pontos para lá ou para cá, então 40%, e a rejeição, que era de 61, caiu para 45%. E o Bolsonaro, o Bolsonaro tem 24%. 24% de intenção de voto, então ele está caindo cada vez mais, a distância está aumentando, e os aliados já começam a ensaiar aquela saída da canoa que parece estar furada do Bolsonaro. Você analisa que esses deputados, esses aliados, já imaginam uma derrota no primeiro turno, Diogo? E como você analisa essa movimentação aí? Porque o PP É, foi, é foi, uma peça-chave, né? foi exatamente isso que eles falaram, né, Ricardo? Dizem que uma reunião aí de alguns líderes do Centrão nos bastidores saíram com a conclusão que se o Bolsonaro continuar assim, ele vai ficar fora da disputa presidencial já no primeiro turno. Então essa é uma análise que o Centrão já faz, a não ser que ele tenha uma virada radical aí nas suas atitudes e tomar decisão em relação às políticas públicas. Falta um ano para as eleições, eu acho que se depender dele, fica difícil, mas tudo pode acontecer. Está acontecendo agora uma eleição lá na Alemanha, que o partido da Angela Merkel estava liderando com folga as pesquisas, teve chuvas torrenciais na região em que o candidato atual da CDU governa, e agora o cara, enfim, lidou muito mal com as questões lá de ajudar a população com as enchentes e tudo mais, e a social-democracia assumiu a liderança. Então, uma chuva, né, torrencial muito forte, uma tempestade muito forte mudou a corrida eleitoral na Alemanha. Então, tudo pode mudar uma corrida eleitoral. Então, é claro que sempre quando a gente fala de corrida eleitoral aqui com muito adiantamento, né, Ricardo, a gente sempre lembra de que tudo pode acontecer. A gente está falando aqui de previsões, de uma probabilidade do que pode vir a acontecer lá na frente. E as pesquisas são bons indicadores. E uma coisa que é importante ressaltar, Ricardo, que o melhor mecanismo para controlar políticos e punir políticos são as eleições. Então, esses caras que estão ali dentro estão com o Bolsonaro, mas eles querem se reeleger. Então, eles estão vendo, ó, o Bolsonaro está mal, esse cara aí pode ter uma parcela de fanáticos que vota nele, mas vai saber se vota na gente, né? Votam nesses deputados. São aqueles fanáticos que o Bolsonaro pode andar pelado, bater na mãe, pode fazer o que for agora, que parece que não largam mais ele, né? Então, que é um negócio surreal, a gente tem que compreender que patologia social é essa. Mas esses caras do Centrão ali, eles são racionais, eles estão vendo que se o Bolsonaro atrapalhar a própria reeleição deles, eles vão pular fora. E eu acredito que eles estão ali para sugar até abril, que é o prazo final para que eles continuem no poder executivo para poder ser candidatos, né, a qualquer eleição proporcional. E eles vão pular fora ali, vão sugar o que puder até abril e vão pular fora, e duvido que muitos deles acompanhem Bolsonaro no período eleitoral. O Lula teve em visita agora no Nordeste recentemente, né, viajou
viajou por alguns estados ali, o estado do Ceará, o estado do Piauí, enfim, entre outros, Tocantins, entre outros ali, a Bahia, e ele saiu de lá já com alguns acordos selados ali, segundo a parte da imprensa, principalmente com alguns quadros do próprio PP, ali do Nordeste, e do PSD do Kassab, né? O PSD que tem uma relação muito boa com o PT em alguns estados do Nordeste, ali, principalmente na Bahia, que tem o vice-governador, tem um senador que foi eleito com apoio ali dos petistas. Então, eu acho que esse próprio cenário das pesquisas mostram para esses atores que buscam a reeleição, né? Políticos buscam isso antes de tudo. Isso não quer dizer que seja ruim, porque é na busca de reeleição, buscando reeleição que ele implementa políticas que lhe gerem votos. Isso uma das realidades do jogo da democracia, né? E justamente essa busca de reeleição que vai fazer com que políticos busquem responsabilizar mais o Bolsonaro, né? Claro que a gente está vendo uma demora disso, né? Porque a gente ainda tem ali tem aqueles que jogam na política pela intuição, acham que as políticas não valem, as pesquisas não valem de nada, né? Mas a gente já vê uma certa movimentação nesse sentido no Centrão, que é um apoio muito insólido, né? Muito gelatinoso. Qualquer momento o pessoal pode escorregar e cada um ir para o seu lado na hora de buscar a eleição. Principalmente porque não se sabe qual é a regra eleitoral ainda, né? O Senado precisa decidir se a gente vai com regras de coligação e federações partidárias ou se a gente vai manter a reforma de 2017. Já tem ali várias movimentações de fusões partidárias, se a gente manter a reforma de 2017, mas também discussões de formação de federações partidárias, caso venha a nova regra. Então, é claro, os caras estão ali para sugar até onde der, e quando tiver toda a definição de como vai ser a regra do jogo e tudo mais, cada um vai para o seu lado para disputar a eleição. Lembrando que precisa definir até outubro agora, se eu não me engano, né? Exatamente. Pode ser que o Senado sente em cima, porque é provável que o relator da proposta seja o senador Anastasia, lá de Minas Gerais, que é um dos autores da proposta lá de aprovada em 2017, né? Que estabeleceu o fim das coligações, as cláusulas de barreira. Então, acredito que o próprio autor, um dos autores da antiga proposta, vai tentar, né, defender a sua proposta. Agora que a Câmara tentou ali reverter essa proposta, nada me faz acreditar que ele não vai articular dentro do Senado para defender a sua proposta. Ó, refazendo aqui a informação, o Lula aparece com 40%, 2 pontos a mais do que o levantamento anterior. Bolsonaro 24, 2 pontos a menos. Bolsonaro com 61% de rejeição e Lula 45% de rejeição. Então, refazendo aqui a informação. E é sempre interessante a gente observar os indecisos, né? Para onde, qual é a quantidade de indecisos, para onde vão esses indecisos, porque a tática daqueles que não estão figurando ali em primeiro e segundo lugar, ou que tem expectativa de uma queda do Bolsonaro, é atacar os indecisos para entrar no lugar dele ali nessa disputa com o PT, né? Me parece o Lula e o PT estão cada vez mais garantindo o seu lugar no segundo turno. Agora vamos ver quem vai disputar com eles. Aí a gente tem essa dificuldade, né, que já é histórica também no Brasil, de uma terceira via, né? Mas a gente tem atores que, então, em vez de ser a terceira via, tentando se colocar já negando esse discurso de terceira via. O próprio Ciro Gomes, algumas figuras do PSDB já negam o discurso terceira via, tentando se colocar como as principais figuras de oposição ao PT nessa disputa de eleição, essa disputa eleitoral. Lembrando que o Dória fez uma entrevista no jornal Plural aqui de Curitiba. Esteve aqui no estado do Paraná recentemente, né? Reuniu ali, ressuscitou politicamente Beto Richa, que estava naquela reunião, estava sumido. Exatamente, nessa entrevista ele defendeu o Beto Richa, falou que o PSDB do Paraná vai apoiá-lo na candidatura à presidência, ele é um pré-candidato, e ele fez um discurso interessante que ele falou: o Bolsonaro de hoje é culpa do PT. Então ele já está modulando o seu discurso para se colocar como essa terceira via. Acho que ele esquece, ele tem a amnésia que ele foi o Bolsonaro, né? Nas últimas eleições. Acho que ele tem a amnésia do Bolsonaro.
Acho que Exatamente. Mas teve uma entrevista muito interessante dele que eu achava que ia ser assim um jornalismo de passar pano, né, Roda no Viva. Roda Viva da TV Cultura e, cara, o Roda Viva é uma, como é que fala? É o que os brasileiros, né, têm que manter ali na TV, é um patrimônio da cidade brasileira, É um porque, patrimônio. olha, é um programa que faz muito bem, cumpre muito bem seu papel, né? E perguntaram ali sobre o Bolsodória, fizeram diversas indagações para ele sobre esse apoio, e é isso mesmo, tem que deixar a população tem que ser informada, tem que receber essas informações, tem que ser lembrada de que ele apoiou o Jair Bolsonaro para ter vantagens eleitorais lá no estado de São Paulo. E é isso, ele vai ter que lidar com isso. E não tem que terceirizar a culpa. Agora ele vai ter que lidar com isso, assumir e bola para frente também. Tem isso na política, como a gente falou aqui, se retratar. Não ficar terceirizando. Acho que é mais feio ainda se terceirizar a culpa, né? Exatamente. Ele com a sua pequena amnésia aí. Vamos ver o que Dória que é um tubarão ali, um devorador, né? Da prefeitura, o governo, agora tentando uma candidatura à presidência. Agora não vai colar mais o papo dele que são os gestores, mas vamos ver os próximos passos aí do João Dória. Foi muito interessante no Roda Viva que a Vera Magalhães, a apresentadora principal ali, né, questionou ele sobre o Bolsodória. Aí ele foi citando nomes, né? Ele falou assim: não, mas eu fui adversário do PT, e quem não acreditava ali naquele momento no Paulo Guedes, quem não acreditava que o Moro, ele indagou a Vera Magalhães, né? Você não acreditava que o Moro era um democrata? Daí ela mesma falou: olha, hoje em dia eu tenho as minhas dúvidas. Então, eles foram jornalistas ali, né, com o João Dória em alguns momentos, foi bem bacana. Lembrando aí pro pessoal que está acompanhando a cultura que passa o Roda Viva, é uma TV estatal do estado de São Paulo, o Dória é o governador de São Paulo, então foi um programa que muita gente esperou mesmo, que passasse aquela mãozinha na cabeça do Dória, mas não, É. grande Roda Viva. Ela é ali a responsável é a Fundação Padre Anchieta, né? Uma TV que cumpre muito bem seu papel. E mesmo que ela seja financiada pelo Estado, ela cumpre, não é de governo, né, Ricardo? Cumpre o seu papel ali como TVs independentes. E vale lembrar que no mundo tem várias TVs, como a TV Cultura, a gente tem a DW na Alemanha, a gente tem a BBC na Inglaterra, que cumpre esse papel. Ela é uma TV estatal, não está ali para defender nenhum governo, nenhum setor político. São TVs independentes, são meios de mídias independentes, estão ali para oferecer informações para a população se municiar, né, de argumentos e ver o lado bom e o lado ruim de todos os lados. Isso Exatamente. o papel da TV pública independente nesse sentido, ela é super importante. Por isso que eu vejo com total preocupação que o Bolsonaro faz com a EBC, né, a Empresa Brasil de Comunicação, ao qual ele emparelhou, ele colocou lá o genro do Silvio Santos para tocar a boiada lá, e, enfim, mais um lugar que tem que é um monte de louco esgrimando lá, né? E a EBC, que deveria cumprir um papel importante na população brasileira, tanto de programas educativos, quanto de difundir a cultura nacional, difundir atividades esportivas, difundir o esporte, aquele lado do esporte que as TVs não lucram, então elas não estão interessadas, né? As modalidades esportivas para que nossas crianças tenham interesse na prática, né? Uma TV pública tem que fazer isso, né, Ricardo? Difundir o esporte escolar, difundir o esporte universitário, difundir conhecimento. Está lá emparelhada pelo Bolsonaro e cogitava até programação religiosa na TV. Isso aí é um absurdo. Exatamente, refazendo aqui, você bem lembrou. Eu falei TV estatal é TV pública, né? Tem a diferença entre TV pública e Não, estatal. pode ser estatal, né? Porque aí é do Estado, não é de governo, né? Mas ali, no caso, tem a Fundação Padre Anchieta, né? Exatamente. É uma entidade, é uma TV pública, tem o apoio ali do governo, do Estado, né? Lembrando também que a própria cultura tem o Roda Viva, que é um patrimônio, mas tem uma Rata Connection, né? Então, tem esse, Agora tem esse tem o pequeno contrapeso lá. contrapeso. Exatamente. Diogo, 8h58, pra gente que prometeu um programa curto, ó, Pois é. agora
uma hora passada. A gente se empolga. É, temos dicas culturais hoje, Diogo? Então, vou fazer uma dica cultural bem rápida, devido ao que a gente vê acontecendo aí no Afeganistão, né? Acho que a gente poderia também, é um tema que está quente, a gente poderia arrumar alguém para falar e tivemos algumas sugestões sobre também, para que a gente falasse do Afeganistão. Eu tenho uma dica que é um filme dirigido pelo Paul Greengrass, chama-se Zona Verde. É um filme estrelado pelo Matt Damon, um ator conhecido aí nos meios hollywoodianos. E Zona Verde é baseado num livro chamado A Vida Imperial na Cidade Esmeralda. Zona Verde era uma área considerada livre de violência e terrorismo dentro de Cabul, a qual os Estados Unidos e o exército americano estabeleceu ali, né, uma área de contenção para que ela pudesse, dali, transferir o seu aparato governamental, o seu aparato militar, para ajudar ali, segundo na linguagem deles, essa transição do Afeganistão para uma democracia ou um centralismo do Estado, porque o Afeganistão tem vários problemas, inclusive nunca conseguiu estabelecer um governo central, né? É um país que vive é muito dividido, tem ali as tribos, as milícias, enfim, vive problemas constantes com isso, e os Estados Unidos estabeleceu ali no meio de Cabul a Zona Verde, que daí também, como o próprio livro fala, né, a vida imperial na Cidade Esmeralda, onde eles faziam o que bem entendesse no meio de outro país. Então vai mostrar ali as contradições da burocracia americana no meio de outro país ali, burocratas regados a champanhe, montando mercado de estupro e tudo mais, tudo em nome da guerra ao terror, que, né, que não justifica tudo isso que eles faziam ali, e agora tem toda essa saída trágica do Afeganistão que vem gerando toda essa confusão. A gente viu cenas lamentáveis ali de pessoas que se penduraram na fuzilagem de aviões e, enfim, tiveram suas vidas ceifadas ali, pessoas morrendo pisoteadas. Ontem um ataque terrorista lá, muito, né, é claro, pessoas acumuladas ali em torno do aeroporto é assim, um alvo muito fácil, né, para os terroristas. O Estado Islâmico assumiu a autoridade do ataque, enfim, lamentável o que vem acontecendo. E o Zona Verde é um filme que contextualiza um pouco sobre o período que os Estados Unidos teve lá no Afeganistão. É disponível onde? Zona Verde, Netflix, Está disponível no YouTube. Está disponível Aí. no YouTube ali para alugar. E também você pode procurar em outros lugares que às vezes tem para download grátis. Eu não recomendo nada que pirateie direitos autorais, mas as pessoas podem procurar, né? A Cada minha um é dica, responsável pelos seus atos. exatamente, eu não sou responsável pelos atos de ninguém. Eu vou fazer uma dica hoje, Diogo. Você está falando sobre os Estados Faça. Unidos. A minha dica cultural é A Alma da América, o documentário, não o livro. O documentário que está disponível na HBO Max é um documentário que segue o biógrafo presidencial John McCain. Já ouviu falar de John McCain? Sim. Então, enquanto ele examina o passado dos Estados Unidos ali para oferecer uma visão da situação política histórica atual dos Estados Unidos, ele faz uma análise profunda mesmo, mergulha na história dos Estados Unidos e explora vários casos na história onde o país e os seus anjos combateram as forças do ódio e divisão, que são temas recorrentes ali nos Estados Unidos, no Estados Unidos profundo, que a gente conhece. Aqui o brasileiro, nós brasileiros, Hollywood, conhecemos os Nova Estados York e Unidos em Miami. Hollywood. Exatamente. É Então Disney. ele faz essa análise profunda dos Estados Unidos, da vida americana, e que também, com os Estados Unidos sendo uma potência, reflete no mundo inteiro, né? Alma da É. América, procurem, é muito bom, muito legal. Ele é dublado, dá para você ver legendado também. Tem no HBO Max. Muito bom o documentário, Diogo. Assista depois também. O John McCain, que é um senador, foi senador americano histórico aí, né?
Esse John McCain é o escritor. Ah, tá. Você estava falando do presidente. Você perguntou se eu Esse é o, conhecia, se eu conheço o presidente. O é, esse senador. é, esse é o escritor. É um historiador lá americano que tem um nome Ah, legal. parecido, né? Ele é como que chama? Homônimo? Mesmo nome parecido. Homônimo. É o John McCain, senador, inclusive morreu, não morreu? De câncer? Morreu, morreu. É por isso Exatamente. que me veio na hora o John McCain, porque era um senador histórico lá, né? Era Exato. um considerado herói de guerra e tal. E era respeitado pelos dois partidos, né? Tanto pelos republicanos quanto democratas. Era o cara do consenso ali na política americana. Por isso que na hora me veio já a alusão e busquei a biografia do John McCain. Desculpe o erro aí, mas na hora me busquei a biografia do senador. Esse outro John McCain, eu vou falar aqui um pouco dele, então, para a gente finalizar. Ele Ele é um concorreu, né, à presidência contra o Barack Obama. contra o Barack Obama, exatamente. E disputou ali as prévias contra o Trump, né, também. As prévias ali Sim, sim. dos republicanos. Republicano moderado, bastante respeitado nos Estados Unidos. Exatamente. Esse John McCain, ele é escritor, revisor, historiador, biógrafo do presidente de presidencial americano, ex-editor executivo e vice-presidente executivo da Randall Rouse, e ele é redator colaborador do The New York Times e Legal. várias outras coisas aqui. Super indico. A Alma da América. Estamos chegando ao nosso fim aqui, Diogo. Ao nosso fim não, né? Ao fim do Entre Fatos. Ao nosso fim, espero que não. Ao fim do Também Entre não, cara. Fatos. E quero agradecer ao pessoal que acompanhou a gente até agora, nessa A única sexta-feira. coisa que eu tenho medo nessa vida é de morrer, cara. Não, não fale isso. Então não é o nosso fim. É o fim do Entre Fatos dessa sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021. Semana que vem estamos de volta. Quero agradecer aqui o Diogo Tavares por mais essa colaboração brilhante nesse Entre Fatos. Muito obrigado, Diogo. Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez aí, poder trocar esse papo. A gente prometeu, né? Vamos fazer rapidinho hoje. A gente não aguenta, né, cara? Entre promessas, Diogo. Só prometemos aqui. Esse programa tem que mudar de nome. Essa a gente prometeu nos bastidores, pelo menos. Então, semana que vem a gente vai embolar aí uma pauta bem legal aí pra galera. Para você que acompanha o Diário de Curitiba aqui no Instagram, acompanhe também no site, no jornal, né, diariodecuritiba.com, que temos o Diogo Tavares aqui como nosso colunista. Temos a Geissa Franco, que talvez esteja do lado dele aí também, ao lado dele como colunista. Tá Temos aqui um dormindo. temos um timaço de colunistas lá no Diário de Curitiba e as principais notícias de Curitiba, região metropolitana do Paraná, diariodecuritiba.com, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Diogo Tavares, muito obrigado mais uma vez e até sexta-feira que vem. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau.